Começarei o amigurumi com a cor 3081 do amigurumi soft e a agulha clover 2,5 milímetros. Faço anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Fecho o anel e coloco o marcador. Nesta carreira, faço aumento em todos os pontos. Ficarei com 12 pontos. Um ponto baixo e um aumento. 18 pontos nesta carreira. Até o final da carreira, um ponto baixo e um aumento. Ficarei com 24 pontos nesta carreira. Dois pontos baixos e um aumento. Vou até o final da carreira. 3 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 30 pontos nesta carreira. Agora farei carreiras somente de pontos baixos. Depois da última carreira com aumentos, eu fiz mais 2 carreiras somente de pontos baixos. Lembrando que nesta carreira tenho 30 pontos. Agora farei a troca de cor. Vou cortar o fio,
tiro o marcador e puxo esta argolinha. Coloco a agulha de acabamento, costumo usar a número 16. E agora, para tirar o degrauzinho, eu conto 1, 2 pontos para frente, passo a agulha de dentro para fora, por baixo das duas alcinhas, ó, não apertei o fio. Agora, passo por cima, pela frente do último ponto crochetado. E agora, por baixo das duas alcinhas do ponto que pulei. Assim, eu tiro o degrauzinho. Agora, com a cor 6042, eu volto aqui. Ó, este é o fio, né, onde terminei. Esse daqui é o fio do anel mágico. Vou colocar minha agulha por baixo das duas alcinhas, já deixando esse fiozinho aqui do final desta cor, porque eu vou crochetar sobre ele para que ele fique preso. E laço a próxima cor. Ajeito tudo aqui certinho. E agora, para continuar aqui, farei um nozinho, não conto como ponto, e agora continuo em pontos baixos, que serão os mesmos 30 pontos da última carreira. Dei toda a volta, chegando aqui, faço um ponto baixo e o último ponto exatamente aonde eu dei o nozinho, porque assim eu suavizo bastante a troca de cor com o marcador. E agora, continuo em pontos baixos. Fiz 5 carreiras de pontos baixos. Agora farei uma carreira com diminuição. Farei 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora farei uma carreira de pontos baixos. Tenho 24 pontos nesta carreira.
Nesta carreira, farei novamente diminuições, 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou aproveitar e já vou prender o elástico. Vou colocar o elástico logo aqui no começo, deixando o nozinho para dentro. E agora faço 2 pontos baixos e uma diminuição. Ó, já fico com o elástico preso. Agora, abaixo o elástico deste jeito e farei agora somente pontos baixos. Terei aqui 18 pontos baixos. Agora, vou colocar o olhinho. Estou com o olhinho preto, número 8, e conto a partir do anel mágico. E um detalhe, ó, preste atenção se o elástico está bem aqui nas costas da cabeça do amigurumi. Então, eu conto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ó, 12, 13. Vou colocar o olhinho aqui. E vou contar, ó, depois que eu coloquei o olhinho, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho aqui e posiciono o outro olhinho. Veja se estão aqui na mesma carreira, certinho. Coloco a trava. Prontinho. Agora, continuo aqui a cabeça do bonequinho. Nesta carreira, faço um ponto baixo e uma diminuição. E agora, faço 3 diminuições seguidas.
Corto o fio, puxo esse fiozinho e tiro o marcador. Encho com a fibra siliconada e eu vou tomar o cuidado que ao encher, eu vou mantendo ele assim mais achatadinho. Veja só, eu enchi e mantive ele achatadinho, não enchi demais, para que eu possa modelar ele desta forma aqui, ó. E agora eu fecho. Pegando pelas alcinhas de fora e vou puxando. Fecho bem o anel, introduzo a agulha aqui no meio, saio um pouquinho distante, deixo ele bem fechadinho. Volto no mesmo buraquinho, saio aqui novamente um pouquinho distante. Volto no mesmo buraquinho e aqui novamente. Passo a agulha por dentro da argolinha que deixei, ó, tá vendo? Quando eu fui, eu deixei uma argolinha, agora eu volto. E passo dentro da argolinha e puxo. Assim, eu dou um nozinho lá dentro. Passo novamente por dentro. E agora, corto rente. Ó, fica bem bonitinho. E agora, vamos fazer as orelhinhas e as narinas. Volto com a cor 3081, ó, vou virar o bonequinho. E aqui eu tenho alinhado com os olhos, certo? Então, vou pular um pontinho pra cá. Vou colocar minha agulha deste jeito aqui, ó. Passando pela carreira, por um ponto. Laço o fio e dou um nozinho. E agora, faço 3 pontos baixos, passando pela carreira desta forma aqui. E um baixíssimo. Corto o fio e puxo a alcinha. Coloco a agulha de acabamento. E agora, vou passar a agulha aqui por dentro, ó. E puxo. Dou uma ajeitadinha. Já tenho a primeira narina aqui do bonequinho.
e faço a mesma coisa aqui do outro lado. Passei o fiozinho do mesmo jeito. E esse fiozinho do início, coloco também aqui, passo o fio, venho aqui, ó, neste buraquinho, e vou no mesmo lugar, aqui, ó. Porque aí eu já aproveito para amarrar os dois. Desta forma, ó. Assim fica bem costuradinho aqui, tá vendo? E dou um nozinho. Igualo os dois. E agora passo e escondo os fiozinhos aqui dentro. E agora aqui eu corto rente. Agora vou fazer as orelhinhas. Volto com a cor 6042. Venho aqui, ó, aqui é o anel mágico. Conto 1, 2, 3, 4. Passo a agulha por um ponto e laço o fio. E dou um nozinho. E agora farei 6 pontos altos no mesmo lugar. E ao final, um ponto baixíssimo. Corto o fio e repito o mesmo processo aqui das narinas. Coloco a agulha de acabamento, venho aqui, ó, bem na base. Saio aqui um pouquinho distante. E faço o mesmo com o fiozinho do início. Amarro. Vou sempre olhando para ver se tá tudo certinho. Dou um nozinho e também vou esconder aqui dentro da cabeça do bonequinho.
Faço a mesma coisa aqui do outro lado. E prontinho. Ó, fica bem bonitinho o acabamento, tá vendo? Ao invés de costurar o elástico, quando a gente crocheta e deixa o elástico lá dentro, o nozinho, caso você não tenha o elástico, aqueles de argolinha, ó, fica tudo bem bonitinho. Começo a naninha pelos braços e farei com a cor 3112 e a agulha 2,5 da Clover. Faço anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Aumento em todos os pontos. E agora sigo em pontos baixos. Tenho 12 pontos baixos nesta carreira. Depois do anel mágico, 6 pontos baixos, aumento em todos os pontos, eu fiz somente carreiras de pontos baixos. Tenho aqui no total 11 carreiras. Agora farei a 12ª carreira, que serão 3 diminuições. Então, no total, o bracinho tem 12 carreiras, contando com esta última aqui. Corto o fio, puxo esta argolinha, tiro o marcador. Agora, vou encher com a fibra siliconada e vou fechar aqui, pegando somente pelas alcinhas de fora. Deixe os dois bracinhos prontos. Agora, vamos fazer a cabeça. Com a cor 3112, faço anel mágico e 8 pontos baixos dentro do anel.
Agora faço aumento em todos os pontos. Ficarei com 16 pontos nesta carreira. Um ponto baixo e um aumento. Tenho 24 pontos nesta carreira. Nesta carreira, faço somente pontos baixos. Novamente, somente pontos baixos. Dois pontos baixos e um aumento. Até o final da carreira. Ficarei com 32 pontos nesta carreira. Agora faço uma carreira somente de pontos baixos e novamente terei os 32 pontos. Três pontos baixos e um aumento. E sigo até o final da carreira. Quatro pontos baixos e um aumento.
Agora, sigo em pontos baixos. Tenho 48 pontos baixos nesta última carreira. Continuo em pontos baixos para formar a carinha do ursinho. Após a última carreira com aumentos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras somente de pontos baixos. Agora farei 6 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira com 6 pontos baixos e uma diminuição. Fico com 42 pontos, agora faço 5 pontos baixos e uma diminuição. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Ficarei com 36 pontos. Até o final da carreira. 4 pontos baixos e uma diminuição. Coloque os olhos, estou com o número 12, olhinho 12, pretinho, entre, vamos contar a partir do anel mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Coloco o olhinho. E aqui, a distância entre eles, eu conto a partir da bordinha. Então, aqui tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 pontos baixos de separação, contando aqui da bordinha. E aqui está entre esta carreira, mas contando a partir do anel mágico. E agora, eu continuo 3 pontos baixos. E uma diminuição. Sigo assim até o final da carreira. 3 pontos baixos e uma diminuição. Fiquei com 30 pontos, agora faço 2 pontos baixos e uma diminuição.
e vou até o final da carreira, 2 pontos baixos e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. E vou até o final da carreira, um ponto baixo e uma diminuição. Agora, farei já o corpinho, vou fazer direto daqui. Então, eu fiz um ponto baixo e uma diminuição, agora faço um ponto baixo e um aumento. Fico com 18 pontos nesta carreira. Faço 2 pontos baixos e um aumento. Fiquei com 24 pontos. Agora farei pontos baixos e já vou crochetar o bracinho. Vou prender o bracinho. Então, vamos lá. Então, eu vejo aqui, ó, bem na lateral, né? Então, vamos lá, vamos contar. Aqui vai depender da posição em que você colocar os olhos, tá? Aqui, pra mim, eu tenho 1, 2, 3, 4. Vou dar uma olhadinha, ó. 4, 5, 6. Vou fazer mais um pontinho, ó, 7. O que eu estou vendo? Se está bem na lateral em relação aos olhinhos. Então, fiz 7 pontos. Agora, pego o bracinho, passo deste jeito, ó, tá vendo? Aqui tá o finalzinho. Então, 7, né? Agora, faço, ó, o 8º ponto, eu vou fazer já costurando o braço. 8. E continuo. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Eu vou dar uma olhadinha. O que eu estou olhando? Se está aqui na lateral, tá vendo? Então, vou fazer mais um pontinho, 16 e 17. Pego o outro bracinho e faço a mesma coisa. Atravesso e continuo aqui a minha carreira.
e continuo. Já fico com os dois braços costurados. Agora, continuo em pontos baixos na próxima carreira. Mais uma vez, faço pontos baixos. Aqui é o 7º ponto. E venho aqui e continuo. Agora, farei novamente pontos baixos, só que vou costurar ao mesmo tempo o bracinho. E aqui vai depender da posição em que você colocou os olhos. Preciso que seja aqui, ó, bem na lateral da cabeça. Aqui, pra mim, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, estou aqui na lateral. Pego o bracinho. E vou passar por um ponto. Então, estou aqui, ó, vou passar por um pontinho, logo aqui depois do anel. Venho, passo e faço um ponto e continuo. Vou até aqui, ó, na lateral novamente, para prender o outro braço. Então, prendi um bracinho. Então, ó, o braço está bem aqui na lateral, tá vendo? Ó, lateral que eu digo em relação aos olhinhos. Então, agora faço a mesma coisa aqui do outro lado. Pego o outro bracinho. Vou passar aqui. E faço um ponto baixo. E continuo em pontos baixos. Mais uma vez, faço pontos baixos. Venho até aqui. E vou pegar mais um pontinho. Para prender mais um pouquinho o braço. Então, peguei um pontinho antes do anel e um pontinho depois. E continuo em pontos baixos. E lá do outro lado, farei a mesma coisa. Lembrando que a posição de prender o braço depende aqui da posição dos seus olhos.
Então, não adianta te falar que eu fiz 6, 7 pontos baixos e prendi o braço, porque no seu caso pode ser diferente dependendo da posição em que você colocou os seus olhinhos aqui do bonequinho. Prontinho. Porque assim ele já fica preso. E a ideia é que ele fique pra cima mesmo, né? Porque depois aqui eu vou fazer a parte da mantinha. E já fica presinho, não fica aquele monte de costurinha aqui. Nesse caso, normalmente eu uso botões, né? Mas por se tratar de uma naninha, achei melhor não colocar botãozinho. Por isso que eu prendi dessa forma. Continuo em pontos baixos. Até o final. Agora, encha o bonequinho para certificar de que tá tudo alinhado. Prontinho, tá bem alinhadinho, já tá bem presinho, isso aqui não tem como soltar. E agora eu vou fechar essa parte, vou começar a fazer diminuições aqui, somente nestas alcinhas, e esta eu vou liberar para pregar a mantinha. Já vou crochetar a mantinha aqui direto nestas alcinhas de fora. Então, vamos lá, vou trabalhar somente nas alcinhas de trás. 2 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final. 2 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final. Agora, pegarei pelas duas alcinhas, então faço um ponto baixo e uma diminuição. E vou até o final da carreira, um ponto baixo e uma diminuição. E para finalizar essa parte, agora faço 3 diminuições seguidas. Corto o fio e puxo essa alcinha. Agora vou terminar de encher e volto, depois que eu encher e fechar aqui, voltarei aqui nestas alcinhas. Prontinho, aqui fechei. E antes de continuar aqui com a mantinha, eu vou fazer o focinho e as orelhinhas. Já deixei preparado aqui o focinho com a cor 1706. Eu fiz anel mágico, aumento em todos os pontos, um ponto baixo e um aumento. E finalizo assim. Agora, corto o fio, puxo esta alcinha, coloco a agulha de acabamento e conto 1, 2 para frente. Eu vou tirar este degrauzinho aqui.
Então, conto 1, 2 pontos pra frente, passo a agulha por baixo das duas alcinhas, passo a agulha por cima da alcinha da frente do último ponto crochetado, e agora por baixo das duas alcinhas do ponto que pulei. Prontinho, ó, tá vendo? Eu tiro esse degrauzinho, aqui me certifico de que o anel mágico esteja bem fechadinho, e para ficar aqui mais arrumadinho, ficar mais fácil de trabalhar, eu amarro um com o outro, sem apertar, só deixando bem justinho, e dou um nó. E agora eu corto rente. Prontinho. Posiciono ele aqui, dou uma olhadinha, ó, tá vendo? Então, ficará assim. Veja que o olhinho, ele não encosta aqui no focinho. E o focinho fica alinhado com os olhos. Mas, antes de costurar, eu vou bordar o nariz. Vou bordar o narizinho com a linha de bordado Max Moulinet na cor 880. E usarei a agulha número 16. Esse fiozinho. E usarei todos os cabos, tá vendo? Que eu quero a linha mais grossinha. Volto aqui no focinho, aonde eu rematei, deixo pra baixo. Porque sempre fica um pouquinho alterado, por mais certinho que a gente faça, eu sempre acho que ainda fica um pouquinho diferente. Então, eu prefiro trabalhar no lado oposto. Então, agora eu vou bordar exatamente aqui, ó. Então, tenho o anel, eu venho aqui, passo o fio, deixo um pedacinho e venho aqui, ó, passo por um pontinho só, tá vendo? E agora, passarei quantidade suficiente para que fique com o volume bonitinho. Então, vou passando sempre nos mesmos buraquinhos, tá vendo? Eu não vou subindo e descendo, eu vou somente nesses dois buraquinhos, eu vou passando o fio desta forma. Passei 18 vezes pelos mesmos buraquinhos, voltei aqui. Agora, vou passar envolvendo esses 18 fios nesse sentido, posicionando um fiozinho ao lado do outro. Tá vendo? Ó, vou colocando um fiozinho ao lado do outro. Bordei até o final, posicionando um fiozinho ao lado do outro. Agora venho. Passo o fio aqui
por dentro do anel mágico. E agora, centralizo aqui embaixo do narizinho. E passo o fio. Vejo, tá tudo centralizadinho. E agora amarro com o fiozinho aqui de trás. Esse é o fiozinho do início, que eu deixei aqui quando eu comecei a fazer o bordadinho. Dei um nozinho e corto rente. Prontinho, este é o focinho. Para fazer a costura, eu pego o mesmo fio, que é o 1706, e eu divido ele deste jeito aqui, ó. Pego 2 cabinhos e abro. Vou costurar só com estes 2 cabos, porque assim a costura fica mais invisível. Uso a agulha 16, a que eu tenho usado até agora. E aqui eu dou um nozinho. Posiciono o focinho alinhado ao topo dos olhos. Deixo o narizinho bem certinho na posição. E agora eu dou um pontinho aqui embaixo. Passo o fio aqui pelos cabos para travar ele aqui embaixo. Tô puxando aqui, ó, para ir até o nozinho. Pronto. Deixa eu voltar aqui com o narizinho. Deixo bem certinho. E agora, o mais importante. Eu não vou passar o fio por cima. Eu venho aqui, ó, por trás das 2 alcinhas. Deixa eu só posicionar de novo. Venho um pontinho atrás e passo por trás das 2 alcinhas. Pego um pedacinho aqui da carinha, passo por alguns pontos da carinha e puxo. Tá vendo, ó? De novo. Pego por trás das 2 alcinhas. Volto um pontinho e pego alguns pontinhos aqui da carinha. E vou assim até o final. Porque quando a gente faz assim, pegando por trás das 2 alcinhas, a costura não aparece. Deixa aqui de novo. Tá vendo, ó? Fica bem bonitinho. Farei isso dando toda a volta aqui no focinho. Prontinho, dei toda a volta. Veja que quando a gente divide o fio, ele fica mais fininho e não aparece aqui na costura. E também pegando por trás das 2 alcinhas, fica bem bonitinho também. Agora, eu vou dar um nozinho. Passo aqui por dentro.
Passo. E agora posso cortar a rente. Prontinho. Agora, volto com a cor que usei aqui na carinha, que é a 3112, e vou crochetar direto na cabeça as orelhinhas. Só tô ajeitando aqui o olhinho, assim vai dando uma arrumadinha, né? Então, vem aqui, ó, tenho aqui o olho. Vou passar a agulha desta forma. Então, eu tenho o olho, ó, 3 pontos baixos, depois do olhinho, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, sexta carreira. Laço o fio, deixo o fiozinho aqui de início. E vou crochetar aqui, fazendo 6 pontos altos no mesmo buraquinho. E ao final faço um baixíssimo. Corto o fio e puxo esta alcinha. Ajusto certinho aqui o fiozinho que finalizei aqui o ponto baixíssimo. Passo a agulha de acabamento. E agora, passo a agulha por aqui. E saio um pouquinho distante aqui da orelha. Verifico se tá tudo certinho. E agora, vou pegar o fiozinho aqui do início, que deixei mais compridinho também. E agora, vou passar aqui pelo buraquinho, onde eu fiz os pontos altos. E saio no mesmo lugarzinho, ó, do fiozinho que eu finalizei o ponto. Agora, eu posso dar um nozinho. Vou sempre dando uma olhada, ver se tá tudo certo. Amarrei e agora posso dar um nó. Igualo os 2 fios. Passo pela agulha e agora eu volto no mesmo buraquinho e saio aqui um pouquinho distante. Para esconder o fiozinho. E agora sim, posso cortar a rente. Faço a orelhinha aqui do outro lado do mesmo jeitinho.
Prontinho, a carinha tá pronta. Agora, vou fazer aqui a mantinha da naninha. Com a cor 2218, eu tenho aqui, ó, a alcinha do meio, venho nessa daqui e dou um nozinho. Faço uma, duas, três correntinhas, pulo esta alcinha e venho na próxima e faço um ponto baixo. De novo, uma, duas, três, pulo esta alcinha, venho na próxima e faço um ponto baixo. Farei isso toda a volta. Dei toda a volta, ó, pulo uma e venho aqui na primeira que eu fiz, na primeiro pontinho, e faço um baixíssimo. Prontinho. Prontinho, dei toda a volta. Agora, venho aqui, no primeiro espaço de correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. E agora, farei um falso ponto alto. Eu estico, seguro com este dedo, giro, laço o fio, ó, e passo. Fiz um ponto alto. 2 e 3. 3 correntinhas e novamente. 1, 2 e 3. Uma correntinha. E venho aqui no outro espaço de correntinha e faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha e mais uma vez. 1, 2, 3. Uma correntinha e aqui neste espaço faço 1, 2, 3, 3 correntinhas e novamente 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. Uma correntinha e vou repetir novamente 2 bloquinhos aqui de 3 pontos altos. Repetir os 2 bloquinhos, lembrando de fazer uma correntinha entre eles e sempre pegando aqui no espaço de correntinha. Agora, faço uma correntinha e faço 3 pontos altos. Três correntinhas e novamente 3 pontos altos. Tudo no espaço de correntinha. Uma correntinha e venho aqui 3 pontos altos.
uma correntinha. E 3 pontos altos. Uma correntinha, e aqui eu repito. 3 pontos altos. Três correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha, e aqui repito os 2 bloquinhos somente de pontos altos. Uma correntinha e fecho aqui em baixíssimo. Agora, caminho aqui em baixíssimo, faço novamente o falso ponto alto e repito. 3 pontos altos, contando com o falso ponto alto, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Faço uma correntinha e venho aqui, ó, direto entre os 2 bloquinhos de 3 pontos e faço 3 pontos altos. Uma correntinha e venho aqui novamente entre os 2 bloquinhos. Uma correntinha. Venho aqui entre este bloquinho e este daqui. Uma correntinha. E agora, repito esta dupla aqui, ó, do mesmo jeitinho. Três pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. E assim eu sigo por toda essa carreira. Cheguei aqui, e aqui mais uma vez, fecho com ponto baixíssimo. Caminho, mais uma vez, em pontos baixíssimos, até o espaço de correntinha. Novamente, o falso ponto alto, ó, veja que eu seguro aqui e giro. Se eu soltar, solta tudo. Então, de novo, giro, laço o fio e faço novamente aqui 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Uma correntinha e aqui entre bloquinhos, 3 pontos altos.
E aqui eu sigo sempre fazendo pontos altos entre os bloquinhos e aqui nas pontinhas, a duplinha com 3 correntinhas entre elas, entre a duplinha. Agora eu vou trocar de cor, corto o fio, puxo esta alcinha e coloco a agulha de acabamento. E agora aqui faço 1, 2 para frente, passo a agulha por baixo das duas alcinhas, por cima da alcinha do último ponto crochetado e por baixo das duas alcinhas do ponto que pulei. Que aí fica bem bonitinha, tá vendo? Agora, com a cor 7727, venho em qualquer uma das pontinhas, introduzo a agulha e dou um nozinho. E mais uma vez, faço um falso ponto alto. E continuo. Faço 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha e aqui no meio do bloquinho, 3 pontos altos. Uma correntinha e assim dou toda a volta novamente. E mais uma vez, troco de cor. Dessa vez é a cor 3116 do Amigurumi Soft. E farei do mesmo jeitinho. Veja que fiz 3 carreiras de cada cor. Farei 3 carreiras com esta cor aqui também. Terminei aqui esta carreira e agora farei o acabamento aqui ao redor. Não farei os pontos baixos, dou uma laçada e farei 9 pontos altos dentro do espaço de correntinha. Tenho os 9 pontos, agora faço um ponto baixíssimo no próximo espaço e agora faço 6 pontos altos no espaço de correntinha novamente. E vou ali e faço novamente um ponto baixíssimo. Repito esta sequência até o final.
Agora, aqui, no finalzinho, faço um ponto baixíssimo. Corto o fio. E faço novamente o acabamento. Passo o fio na agulha, eu uso 16. E conto 1, 2 pontos pra frente, passo por baixo das duas alcinhas. Passo por cima do último ponto crochetado. E agora, por baixo das duas alcinhas do ponto que pulei de frente para trás. Prontinho. Para dar o nozinho, eu vou cortar um pouquinho desse fio e vou dividir, ó. Então, vou desenrolar e vou dividir o fio em duas partes, deste jeito. Uma parte eu passo na agulha, novamente, e passo, vou procurar aqui um pontinho que esteja mais próximo desses dois fiozinhos, ó. Venho aqui, passei só uma perninha, agora amarro e dou um nozinho. Prontinho. Quando eu faço isso, eu divido o nó pela metade. Ao invés de dar um nozinho aqui, com o fio inteiro, eu dividindo, né, em duas partes o fio, eu consigo diminuir pela metade e ele fica ainda mais escondidinho. Passo todos pela agulha e agora eu vou esconder, vou ver qual a melhor posição para esconder esse fio. Venho aqui, ó, e passo aqui por baixo. Eu gosto de fazer isso com agulha, ao invés de puxar com agulha de crochê. Mas faça aí do seu jeitinho, o jeitinho que você achar mais fácil. Tá vendo, ó? Ele some, porque ele fica pequenininho e ele entra embaixo dos outros fios, daqui dos pontos. Vou passar mais um pouquinho entre os fios. E prontinho. Agora posso cortar rente.